Oi, boa tarde, tudo bem, Oi, pessoal? Claudinha, tudo Estamos bem? aqui novamente. Graças a Hoje, Deus. a entrevistada, um bate-papo, né? É, Vai ser com a doutora Ana vamos. Glória, uma médica que tem um lado, assim, tanto profissional como emocional e espiritual. Então, hoje, o bate-papo vai ser sobre histórias, assim, intrigantes na área da saúde que acontece muito em hospitais. É isso, né, doutora Ana Glória? É isso, acho que é importante não só cuidar do corpo, é importante cuidar da alma também. E é legal as pessoas terem uma opinião, uma visão de médicos, porque eles acham que médicos eles não acreditam em Deus, né? Que, Exato. aliás, eles acham, muitos médicos se acham deuses, né? É verdade A isso. gente sabe que não, só que não. Todos nós somos mortais, meros mortais perante Deus. Então, hoje eu vim contribuir com um papo intrigante. Tem pessoas até que têm medo, mas eu acho que não tem que ter medo, tem que ter conhecimento, porque a partir do momento que você detém o conhecimento e começa a estudar mais esse assunto, você vai chegar vai progredir como ser humano, você vai escalar Sim. estágios espirituais maiores e melhores. E assim, doutora Ana Glória, assim, vamos começar a fazer umas perguntas, realmente assim, que eu acho que todo mundo quer saber, né? Hoje, assim, teve alguma experiência profissional que possa ser considerada sobrenatural, assim, na sua carreira? Pode É, citar aí eu algumas? tenho 43 anos, né, de carreira dentro É. de hospitais bem assim considerados assombrados, na verdade, Ah, sobrenaturais. E Heliópolis é um deles, né? Eu fiquei muitos anos lá, uns 5 anos, fazendo especializações, residência e tal. Então, a gente ficava na linha de frente e médico interno ou residente dentro desses hospitais públicos, eles são 24 horas, é. 7 dias por semana. Então, sim, tive vários. E assim, não vai perguntar para mim, mas a sua família tem alguma religião definida? Meu pai era ateu e minha mãe é extremamente católica. Então, meu pai já é falecido e mesmo com meu pai eu tive várias experiências pós ele deixar esse plano espiritual. Então, tudo não foi por aprendizagem, por alguém me falou, alguém me contou. Não, foi experiências próprias. E não dá para dividir corpo, mente e espírito. Nós somos um tripé, mas o corpo, né, junto com a mente e o espírito, eles têm que se integrar, porque uma coisa afeta a outra. Né? Os Tá. nossos atos afetam o nosso espírito e o nosso espírito afeta a nossa saúde. Então, acaba virando um ciclo. O mundo ele é muito maior do que a gente consegue imaginar, né? A gente vive, por exemplo, aqui na nossa cidade, a gente não nem imagina como é que está vivendo o cara lá que está na China, na Tailândia ou lá na África. Então, cada um com as suas crenças, mas eu acredito numa coisa que eu já até te falei, eu acredito no bem e no mal, nas essências dele. Uhum. Eu acredito que o bom e o ruim pode ser cultural, mas o bem e o mal são eternos e são infinitos. São essências. A gente já nasce é, predisposto a, a ser do bem ou ser do mal. Isso dificilmente eu acredito dentro dos conceitos que a gente consiga mudar muito radicalmente em uma única vida. Eu acredito, portanto, em reencarnação, Reencarnação. e vou até Exato. contar um episódio. Eu acredito em reencarnação. Eu acredito que cada vez que a gente vem, a gente tenta melhorar. Deus dá a oportunidade para nós melhorarmos. A escolha é nossa, né? A escolha sempre é nossa. E para cada escolha, uma renúncia, Uhum. certo? Então, eu acredito que todo esse ambiente que a gente vive, ele está muito espiritualizado. Os espíritos, muitas vezes, eles não deixam esse plano e já vão diretamente para outro. Ele fica aqui ainda para nos confortar, ou a gente conforta eles, certo? Então, tem uma troca. É. Ainda tem tipo um período de transição para ele chegar num patamar superior, tá? Entendi. Agora vamos falar dos hospitais, Vamos. né? Isso. Então, os hospitais é Hum. onde a vida começa
né? E muitas vezes onde termina. É onde a vida e a morte se encontram. Então, os hospitais têm um ambiente muito propício para que ocorram Esses encontros, né? exatamente, Esses para que encontros. ocorram situações Uhum. sobrenaturais, para que a gente fique intrigada com certas coisas que a nossa lógica nos ensinou culturalmente, que a gente aprendeu com a família, ou com a escola, ou com tudo que a gente viveu, a gente fica intrigada ou em saber assim, mas como isso é possível? É possível, né? Tanto que eu trouxe para você Uhum. algumas histórias de alguns hospitais, de algumas É. coisas clássicas que já se conhecem, que foram documentadas, que foram estudadas, e no mundo inteiro. E eu vou passar rapidamente nisso, só para você ter uma ideia de que não é só no Brasil ou só no meu hospital que acontece. Não sou só eu Aham. que vivi isso. É, milhares, centenas de milhares de pessoas, talvez milhões, já vivenciaram alguma vez na vida um fato sobrenatural, mas que muitas vezes a lógica dele falou: não, isso aqui é coincidência. Ah, isso Sim, aqui aconteceu porque tinha que acontecer. Mas não. Muitas vezes teve uma mão divina ou sobrenatural nesse caso. com certeza. Então conta pra gente. Que eu tô curiosa aqui também. Eu sou muito ligada em bicho. Eu sou muito ligada em caso Sei. animal. Então, em homenagem a eles, em homenagem aos minhas gatinhas e meus cachorrinhos, e todos aqueles animais que vivem no planeta, eu vou falar, eles são muito espiritualizados. Tá? Eu já tive experiências incríveis com eles. Tem até uma experiência que eu passei que bombou lá na internet. Ah, Mas eu vou falar sobre o Oscar, que é um gatinho hum, que vivia num hospital em Holland Island, hum. e ele, ele ajudou mais de 100 pessoas a fazer a transição da vida para a morte. Então, toda noite, quando ele escolhia um quarto para ir dormir, no dia seguinte, aquele paciente havia falecido. Ele Nossa. ajudava, ele Ah, sabia exatamente qual era o paciente que ia morrer. Por anos, por anos, por anos. Ele morreu em 2022. recente, né? Ele viveu há muitos anos. Ah, E por anos, ele era o queridinho do hospital, porque todos pensavam que ele era um anjo, né? Um ser espiritual tão avançado que ele ficava lá do lado da pessoa, quietinho, deitadinho, acordado a noite inteira do lado da pessoa, para a pessoa fazer a transição mais aceitável, né? Porque o espírito, ele sempre quer ficar no conforto, mesmo quando está ruim, né? Eu costumo dizer que a gente tem medo da morte sim, porque a gente tem como cultura no planeta Terra, nessa existência, a gente tem como cultura ficar no que é confortável, não sair da zona de de conforto. conforto. E nem sempre essa zona de conforto é tão confortável assim, né? Uhum. Um paciente com câncer terminal, ele está sofrendo, né? Sofrendo muito. Uhum. E nem morfinas, nenhum tipo de analgésico, às vezes, resolve. Mas, às vezes, o conforto de um animal resolve, Verdade. né? Então, eu acho o Oscar assim, para mim, eu sou fãzona dele, é Uhum. meu ídolo nesse parâmetro de animais ligados à A espiritualidade. Mas tem espiritualidade. muitos animais que prevê as coisas antes de acontecer, antes de uma semana antes do dono ficar doente. Eu sei que tem uma história sua, da sua gatinha, com você, né? Você poderia contar pra gente aí como que foi Posso, foi isso? isso que bombou, inclusive, na internet. É. Em 2019, 2018, aliás, em dezembro de 2018, véspera de Natal, a minha gatinha, eu tinha uma gatinha que já estava com 20 anos. Hum. Eu peguei ela bem pequenininha num farol. Ela era uma lombriguinha, bem pequenininha mesmo. Ela era uma vira-latinha, mas tinha todas as características de uma gatinha siamesa. Uhum. E o garoto que estava no farol com ela na mão, eu vi um gatinho miando, mas eu não conseguia enxergar, tão pequenininha que ela era. Eu falei, o que você tem aí? Ele falou, eu tenho um gatinha. Nasceu 9 e minha mãe mandou, essa daqui eu não consegui mudar, mandou eu jogar no rio. Eu falei, de jeito nenhum, me dá ela aqui. Ele me deu a gatinha e eu dei
algo para ele poder Uhum. almoçar, comer um lanche. Bom, eu levei, cuidei dela a vida toda, encurtando, né? Uhum. Vivemos juntas durante 20 anos, ela era agarradíssima a mim, extremamente grata, que é uma coisa que os bichos são, é a gratidão, eles têm essa gratidão eterna com a gente, acho que passa para outra, para a próxima Sim. vida. E ela, na véspera de Natal, ela começou a esmagar a minha mama direita. E ela esmagou, esmagou, esmagou. E eu estava assistindo um filme, já era tarde, né? Véspera de Natal, já tinha passado até, já era já o dia seguinte. E de repente senti uma dor. Mas uma dor assim, aguda, mesmo como se tivesse dado uma facada. E aí eu falei, ai, Tatá, você machucou a mamãe, né? E aí ela falou para. E aí ela não falou, porque ela não falava. Mas aí eu peguei ela e pus ela do lado do. Mas ela quase que falava comigo, sabe? Ela Uhum. ficou me olhando com uma cara assim, tipo, nossa, mamãe, tô te ajudando e você briga comigo? E aí eu falei, você machucou a mamãe? Fica quietinha aqui, a mamãe tá assistindo o filme. E foi. No dia seguinte, eu tinha marcado um monte de exames de rotina. E quando eu fui fazer o ultrassom, eu já tinha feito a mamografia e tinha dado tudo normal. 3 dias antes eu estava com a mamografia pronta, só ia fazer outros ultrassons e os exames de sangue. Quando a médica, uma amiga minha, ultrassonografista, estava fazendo o exame, ela chegou para mim e falou: Ana, que imagem você acha que é essa? Porque eu tenho experiência, eu sou formada em ginecologia e obstetrícia e eu tenho Sim. experiência bastante em mastologia. Na hora que ela virou a imagem, eu falei: é um câncer. Tem todos os sinais de um câncer. Mas ele era minúsculo, Cláudia. Ele era Uhum. minúsculo, ele tinha 0,4 centímetros. Por isso que ele não foi visto nos seus Nos exames. exames, na mamografia. Sim. Mas a Tatá, a Natasha, viu e É. esmagou. E como o câncer, ele para ele crescer rapidamente, para ele ser um câncer, ele tem que ter vários vasos ao redor dele para nutrir aquelas células que crescem rapidamente. Então, ele precisa estar muito bem nutrido. Então, Sim. dos sinais que a gente detecta o câncer, e por isso que muitas vezes faz com Doppler, é ver se aquele tumor, aquele nódulozinho tem bastante vaso ao lado. Tá. Como ela esmagou, um dos vasinhos estourou e criou, e o sangue foi para dentro Ah, desse cistozinho do tumor. E deu uma imagem patognomônica, ou seja, é específica de câncer mesmo, e só por isso eu consegui enxergar, é como uma espinha de peixe. Mas minúsculo, minúsculo, era muito uhum. pequeno. Então, quando eu vi a imagem, eu falei, é um câncer. Aí, no dia seguinte, eu fiz a biópsia, e quando, no dia 2 de janeiro de 2019, veio que era um câncer, não só no comecinho. Ele era muito pequenininho, mas ele era altamente agressivo. Altamente agressivo. Uhum. Eu teria mais, talvez, 1 ano de vida, no máximo, tratando com tudo, se eu tivesse deixado passar. Se eu não soubesse, porque a mamografia deu normal. A ultrassonografista ficou em dúvida com o exame. Mas se não tivesse vazado aquele sangue ao redor, não teria conseguido fazer o diagnóstico. E então, Ia passar isso, né? eu salvei a vida dela quando ela era bebê, né? Uhum. Ele deixou de jogar lá no Rio e eu cuidei a vida inteira dela e ela cuidou de mim, Uhum. muito mais do que eu cuidei dela. Mas já no fim da vida, porque depois de 6 meses que eu tinha feito a cirurgia, que eu já tinha completado o primeiro, que eu fui os ciclos de químio, ela faleceu, ela virou estrelinha Uhum. e aí ela foi em paz. Inclusive, eu tive que conversar na noite anterior com ela. Eu falei, Tatá, a mamãe já tá bem. Você salvou a mamãe. Mamãe, você já fez tudo o que você podia fazer para a mamãe. Uhum. Agora tá na hora de você descansar, porque chegou a sua hora. No dia seguinte, às 5 horas da manhã, ela tinha ido a óbito. Tinha virado É. estrelinha. É uma história assim que a gente fica assim emocionada, né? Porque realmente ela te salvou, Salvou, né? ela salvou a minha vida. Como você Eu fez só com tô ela aqui também. hoje porque a Natasha esmagou o vaso, Uhum. sangrou e eu consegui fazer o diagnóstico. Eu mesmo fiz o meu diagnóstico de câncer no exame que eu estava fazendo. E aí eu fiz a biópsia no dia seguinte e no dia 2 eu já estava com o resultado. É. É bem interessante mesmo, é emocionante, como eu E falei, por isso né? que eu tenho uma Por coisa isso, com o Oscar. entendi, Eu entendi. entendo que ele estava lá como a Tasha estava para me Uhum. proteger. Ela viveu mais do que a grande maioria dos gatos. Ela viveu 21 anos. É Mas muito tempo. o último ano dela já estava bem difícil, porque ela estava bem velhinha. Muitas vezes eu tinha que dar comidinha na boca dela, tudo. Ela já estava bem debilitada. Mas aquele dia ela fez com uma força aquilo
que ela conseguiu romper o vaso e me dar a chance de me curar. E hoje eu tô curada. É o lado espiritual. Ela veio para isso, né? Ela veio para Ela veio isso para e isso. eu ajudei ela É, para isso também. exatamente. Foi uma troca. A curiosidade tá batendo, realmente, E né? o Oscar já Um foi, né? pouquinho dos Então, eu trouxe hospitais pra alguns gente. hospitais. Tá. Tem um caso bem interessante de um hospital que o paciente nunca foi embora. Era um paciente que todas as pessoas que entravam naquele quarto em determinado horário, na noite, geralmente depois da meia-noite, é, médicos, enfermeiras, mesmo pacientes que iam ser internados, Hum, tinha esse rapaz vestido com avental de paciente, no cantinho, todo encolhido, tal. E eles começaram a ficar, isso se espalhou pela cidade toda, virou até mundialmente, ficou conhecido. É tão conhecido isso que até hoje, nesse hospital, nesse quarto, os médicos não entram, nem enfermeira, e nem internam pacientes. Ele não quis sair daquele quarto. Ele vive lá até hoje. Quer dizer, ele não conseguiu ainda entender, ele está tão preso aqui nesse mundo que ele não quer ir ainda para o outro. Ele vai precisar de talvez de mais décadas ou centenas de anos para para poder entender, poder né? No entender. caso. Mas essas histórias, assim, que nem essa história desse paciente que fica, por exemplo, tá? É, como foi deduzido isso? Porque, assim, tem muitos médicos, assim, que não acreditam Pois é, nesse mas lado eles vêm, espiritual. né? Mas, então, é isso que eu gostaria Eles de vêm. saber. Eles chegaram a ver algo, a sentir Não, não, algo? eles veem Hum, essa figura que se materializa de forma sobrenatural, na verdade é o ectoplasma, né? tá. E ele na verdade eu falo que é a nossa energia. Por exemplo, eu olho para você, eu tenho uma facilidade de enxergar a aura das pessoas. Exato. Não é todo mundo, mas é a mesma coisa que eu falar, por exemplo, isso aqui é roxo, né? Quem é daltônico enxerga cinza. Não vai acreditar que é roxo. Uhum. Ou se eu falasse que era laranja e você fosse daltônica, você também não ia acreditar. Mas e se eu vejo? Eu tô falando, eu vejo a sua aura. Você vê a minha? Você vê, Claudinha? Exato, eu vejo. Você vê, você também vê. Olha só que sorte das pessoas que estão nos assistindo, nossos internautas. Duas Não, pessoas que veem a é, aura. Mas isso é uma raridade é. da população. A grande maioria não enxerga, mas tem muitas pessoas que enxergam. Então, muitas vezes, eu faço diagnóstico do paciente já quando ele entra pela porta, né? Porque eu vejo uma aura já comprometida, eu Exato. vejo a coloração, às vezes uma coloração diferente. A aura tem que ser branca ou rosa, ou uma cor azul, um azul bem clarinho que nem céu, tem que ser cores que realmente estimulam a endorfina, a serotonina do nosso Você cérebro. sabe que tem pessoas, né, que fala assim, a pessoa que não crê mais nesse lado espiritual mesmo, assim, né? Então, as pessoas falam assim, meu sangue Não bateu com o bateu. dedo. Não, ou falou, meu sangue Bateu. bateu. Não é assim que eles falam? Exatamente. Meu sangue Na bateu com o verdade, dela. o Não é que isso. bateu é que ela está enxergando a aura, mas ela Exatamente, não. é E não isso. de forma É, inconsciente, certo, né? é isso Por isso que mesmo. tem pessoas que são extremamente carismáticas. Na Uhum, verdade, essa carismática é a energia que a pessoa tem ao redor tem. dela. Exato. Quando ela, eu não sou perita na área, eu sei o que eu vi já, mas eu não Uhum, sou perita na área. Eu estudo algumas coisas, mas não pratico. Eu não vou em centros de espíritas. Vou, às vezes, para me curar, mas não para exato. trabalhar como Uhum. curadora. Mas eu acredito que essa energia continua. Na verdade, essa energia está junto com a gente e é uma parte do espírito, provavelmente, Uhum. né? Exatamente, é isso mesmo. Eu Tem acredito mais que seja. algumas histórias para falar Tenho pra várias. gente? Fala mais algumas. Então, assim, vozes na noite, Hum, tá? Então, até agora, essa aqui eu vou até incorporar uma história tá, junto minha legal. do Hospital Heliópolis. Tem hospitais, principalmente esses hospitais muito antigos e muito grandes, onde o volume de mortes trágicas, de violência, onde tem pronto-socorros muito ativos, isso é muito comum.
escutar as pessoas chamar o nosso nome, falar com a gente, não necessariamente enxergar a pessoa, mas Uhum. escutar. Olha, doutor Paulo, estão chamando o senhor. Eu tenho um paciente passando mal. Quando ele chega lá, quem me chamou? Ninguém descobre quem chamou. Alguém chamou. Vai até o quarto, Sim. chama, te Ah, chama, te chama, até você acordar, mesmo porque, na verdade, o paciente ainda não chegou, mas vai chegar, e vai chegar em estado grave, bem grave. já é um aviso. Algo que Não, acontece não é um antes. aviso. Ou é o Realmente que próprio é mesmo. paciente que está Lá. já num plano entre a vida e a morte, Tá. ou tem enfermeiras que habitam hospitais, quer dizer, espíritos de enfermeiras que habitam hospitais e que vão chamar. Tem um hospital nos Estados Unidos também que é uma enfermeira ruiva que várias pessoas já viram, já teve vários depoimentos, os médicos, as outras enfermeiras, o administrador ficam procurando nas câmeras, ficam procurando no hospital, acham que é uma intrusa, tal, e na verdade ela está lá, mas ela não é uma intrusa, ela fez parte daquilo lá. E aí encontraram nos arquivos mais antigos uma enfermeira que morreu de uma forma muito trágica dentro do hospital. E ela é ruiva, Hum. né? Ela é até hoje porque ela continua lá, né? Então, essas histórias, inclusive, eles têm lá nos Estados Unidos, eles levam muito a sério. Estados Unidos, na Europa, eles Verdade têm isso. castelos mal assombrados e tal. Sim, sim. Então, eles vão e eles criam um turismo de locais que são mal assombrados. Não sei se você sabia disso. Já li Aqui sobre. no Brasil, nós temos o edifício Joelma, É. que pegou Exato, é fogo isso mesmo. e que 13 pessoas morreram carbonizadas dentro do elevador. Então, muitas pessoas, sem saber disso, relatam que vem 13 pessoas encurraladas em algum lugar, tipo pegando fogo, umas coisas assim bem complicadas mesmo de explicar, né? Uhum. Muito intrigante. Como é que várias pessoas viram 13 pessoas aglutinadas, tal? Na verdade, essas 13 pessoas foram ligadas de alguma forma, não me pergunte como, mas elas estão interligadas e são 13, né, pessoas ali que morreram carbonizadas dentro do elevador. É. E fora Uhum. gritos, né? Os hospitais, esses gritos noturnos, por exemplo, tá tudo calmo. Aí as enfermeiras começam a correr para um lado, para o outro e ver, tentar achar qual é o monitor que está desconectado, ou se tem algum monitor, por que a pessoa está gritando e não está dando no monitor, mas às vezes não tem ninguém Não tem gritando. ninguém. Todos abrem porta por porta. Isso já aconteceu no Hospital Heliópolis Com você. comigo, Então me várias conta. vezes. Várias vezes. Hum. Muitas vezes de plantão eu durmo, tenho um sono muito leve, Hum. mas às vezes eu escutava. Agora eu já não dou plantão mais nesses hospitais. Nesses hospitais realmente é muito forte esses eventos paranormais, sobrenaturais. Muitas vezes mesmo eu estava dormindo e quase aquele sono que você fica numa transição, você não tem um sono profundo, mas você está numa transição. Eu acho que naquela coisa de que seu corpo está tá entrando em transe, mas sua, sua parte espiritual já está se descolando para ir para o outro plano, do sonho, e, e escutar meu nome perfeitamente. Doutora Ana Glória, o andar tal tá chamando. A gente chamava de repousão lá no Heliópolis, o pronto-socorro de entrada. Repousão. Porque lá era o repousão, ou era o repousão para ir para uma cirurgia, ou para UTI, ou para o outro Imagina lado. a quantidade de pessoas no hospital assim. Né? Então, era gigantesca, É. era volume gigantesco, que chegava assim de embaciar. E quando bom, no começo, quando eu comecei a trabalhar lá, eu falava, mas quem é essa pessoa que vem me chamar pessoalmente, né? Geralmente o É. pessoal bipava, ou então, na época eu nem tinha bip quando eu estava na residência do Heliópolis ainda, mas veio depois. Mas, sabe, eu senti aquele impacto, uma voz muito agradável, mas um impacto de emergência, urgência. E aí eu corria lá e eu falava, gente, cadê o paciente? Ele, que paciente? Mas não dava 5 segundos, chegava uma ambulância. E o cara, às vezes, a pessoa morrendo, tendo que fazer. Eu era muito boa em fazer traqueostomia e Tá. também flebotomia para pegar uma veia de grande porte para infundir sangue ou soro e tal. E muitas vezes eu acho que através de Deus, é claro, eu digo que a hora, nossa hora, Deus é que determina.
né? Exato, Nós somos com só um certeza. instrumento para prolongar aquilo que ele quer que seja prolongado, Uhum. né? Para alguém que tem uma missão ainda para cumprir aqui na Terra. Então, nós somos instrumento. Como tem muita gente que também acha que pode decidir se vai viver ou não através de tirar a sua própria vida, né? Uhum. Então, acho que Deus É. às vezes intervém aí, bota o médico no meio da jogada e fala: não, não chegou a sua hora ainda, fica aí que você vai Vai até ficar. lá, Bem mais nossa, profundos. porque assim, mas como que você lidou com isso? Então, no Como você começo eu achava lidou? que era uma pessoa mesmo. Tá, mas quando você Depois, via que não era, você chegava no local e falava assim, eu falava: cadê? nossa, que E aí? legal, acho que eu tive uma intuição. Sempre eu queria Intuição. dar uma. A intuição nada mais era do que uma pessoa mesmo, uma pessoa, só que em outro plano de vida, me chamando para ir fazer a minha função, que era, eu era residente, né? Eu era médica, primeiro eu fui médica interna, então eu fiquei muitos anos no Então, mas Heliópolis. naquela época você era assim, Era uma criança, uma criança, estava no início. iniciando, né? Tava. Eu tinha Então, eu acho terminado a que faculdade e eu estava no é. primeiro ano de Então você não residência. tinha essa maturidade ainda da Não, não é espiritualidade de nenhuma. pensar assim, isso é Aí realmente. é que Não. tá. Hoje, É. na época não, mas Sim. hoje, me vendo como eu vivia, como um pai ateu e uma mãe extremamente católica, então eu tinha um discernimento de que não podia ser tudo isso nem tudo aquilo. Uhum. Tinha que ter um discernimento. Então, eu descobri, eu mesma, que Deus está dentro de cada um de nós. E é um ser infinito, é um ser que ele tem um poder de tudo, de criar um universo, de criar um planeta, de criar um sol. Eu acredito nisso, de verdade. Eu sou Sim. uma pessoa extremamente técnica, que você sabe. Sim, exatamente. 3 faculdades, 3, uma É. de medicina, várias residências e especializações, e tudo na área cirúrgica, porque eu achava que tudo se resolvia com bisturi, hoje eu acho Gente, já só que para vocês entenderem um pouquinho, só para vocês entenderem um pouco. Doutora Ana Glória, ela é super intrigante, mesmo, mas assim, em tudo. É uma pessoa que até hoje ela não para de estudar, né? é verdade. Até inteligência Artificial. artificial, ela foi Eu fora para preciso agora, estudar, com depois de uma certa idade, a né? gente precisa de inteligência artificial. É. Exato. Pessoa que é Hum, extremamente técnica, hum, que eu fiz a faculdade de medicina, depois de 20 anos eu voltei para a faculdade e fiz engenharia da computação, né? Robótica, todas essas uhum, coisas. Porque eu queria usar a engenharia robótica para operar para a saúde, focado na área de saúde, sim, para operar os meus pacientes de forma mais eficaz, mais eficiente. sim. Mas, depois mais 10 anos, eu voltei para a faculdade de novo, fiz defesa cibernética com inteligência artificial. São coisas totalmente diferentes, mas assim, então hoje, voltando com o conhecimento que eu tenho hoje, e posso falar, essas pessoas que são muito técnicas, elas são menos espiritualizadas. É, sim. Mas eu vejo que desde que eu me lembro por gente, eu já conversava com alguém. Eu já tinha uma, eu era Espiritualidade meia mesmo. sensitiva, ou Sensitiva, exato. inteira, talvez. É. Eu tinha essa sensibilidade de escutar, de ver como Uhum, você vê a aura das uhum, pessoas. sim. É, eu via coisas, eu tinha, eh, eu tinha a materialização do ser, né? Uhum, Então eu via, com 5 anos, minha mãe me levou no desespero de uma Kombi que passou no meio da rua, ela foi na frente comigo no colo, porque eu estava com um pouco de febre, provavelmente isso estimulou meu lado sensitivo. E eu vi um ser. E aí eu comecei a gritar porque me assustei, porque nem sempre os anjos são bonitos, uhum. mas eles são bons. Na grande maioria, nos seus anjos caídos. Isso estou falando segundo a Bíblia, não estudo também profundamente, mas é o que eu sei. Porque as visões que eu tenho nem sempre são lindas, mas geralmente elas me trazem mensagens que são importantes para que eu ajude as pessoas. Tá, Ou me ajude, sim. mas não são bonitas. Então, quando eu vi, eu tinha 5 anos, minha mãe me pegou e parou uma Kombi e o cara da Kombi me levou para o hospital aqui na nossa cidade público. Também a gente tinha uma condição financeira bem difícil. E, e fiz todos, me fizeram 2 vezes a retirada do líquor, porque eles falaram, não é possível, ela está convulsionando, está tendo alucinação, tem alguma coisa, pode ser meningite, pode ser não sei o quê, está com um pouco de febre, mas não era nada, era provavelmente uma gripinha e tal. Mas eu materializei, foi a primeira vez que eu vi.
que eu me lembro. Com o passar do tempo, eu deixei de brigar contra as minhas crenças e acreditar naquilo que eu estava vendo. Poxa, eu estava pior que São Tomé, eu estava vendo e Uhum. não acreditava. Então, apenas comecei a aceitar os sinais, aceitar o que eles queriam me dizer, quando eu consegui entender, certo? Que era. E fazer o meu melhor possível, porque afinal de contas eu vim para esse planeta para ser médica. A minha missão foi essa. Inclusive, tem uma pegada aí bem espiritual, que foi o dia que eu fui fazer minha inscrição, eu ia fazer inscrição para artes plásticas, eu não ia fazer para medicina. Meu pai quase teve um infarto quando eu falei que ia fazer medicina. Já pensou pagar minha faculdade de medicina de repente? Não se preparar para isso? Hum. Ou se eu não entrasse numa pública? Então, assim, eu saí para fazer inscrição de artes plásticas e na metade estava chuviscando, na metade do caminho, eu não sei se eu já te contei isso, mas vou contar aqui para os nossos Conta, internautas. conta. E na época os carros, o para-brisa às vezes funcionava, às vezes não funcionava. No farol ele parou de funcionar. Eu até comecei a dar umas batidinhas para ver no painel se voltava a funcionar. E o chuvisco foi acumulando. De repente, eu olhei pro vidro do carro, assim, para o para-brisa, e era a imagem exatamente de Jesus Cristo, até com a coroa de espinhos na cabeça. E os olhos dele olhando para mim. Eu tive assim um impacto e falei: minha missão é ser médica, o que eu estou indo fazer? Virei à direita e fui fazer inscrição para Com a medicina e faço medicina. até hoje. Tem que No ser. segundo ano de medicina, eu já fui ser monitora, porque eu adorava ficar com os cadáveres. Eu sentia que eles precisavam de mim, eu não ia para lá para ganhar ponto ou para receber dinheiro. Não, eu não fazia nada disso. Como assim? Agora eu quero entender isso. Entendeu? Como A assim? gente Você tem um gostaria o laboratório laboratório de de anatomia? anatomia. Tá. E quando chegam os cadáveres, eles chegam de indigentes. A gente já tem até uma reza que a Hum. gente faz sempre antes de começar a dissecar um Respeito, né? cadáver, por Uhum. respeito. E quando a gente se forma, também a gente faz uma homenagem a esses cadáveres que nos ensinaram a operar, nos Uhum. ensinaram a ser médicos, né? Mas eu não, eu sentia que eu precisava estar lá, às vezes de madrugada, sozinha, com eles, pegando na mão deles, como se eu. Tipo, era um chamado. É sério isso? É sério. Eu ia, porque eu era monitora de anatomia, eu tinha que colocar, eu tinha que dissecar algumas partes, eu tinha que colocar os alfinetinhos, principalmente quando tinha provas, ou quando chegava um cadáver novo. Hum. Ia, o monitor, é um rapaz que não tem formação, ele tem formação técnica, mas não tem formação médica. Ele ficava me ajudando, e aí ele falava: doutor, eu vou embora. Mas eu não era doutor, eu estava no segundo ano de faculdade. Mas eu queria ficar lá, enquanto eu não sentisse que eu tinha que ir embora. E muitas vezes eu ficava lá rezando. Eu sentia necessidade. Eu não rezo toda hora. Eu rezo quando eu sinto que Tem a Deus me pede necessidade. para eu rezar, ou orar, ou ter uma conversa com Ele. Entendi. Teve já algum paciente seu que te contou alguma história sobrenatural que veio até você? Não você presenciar Hum. tudo isso, mas assim, algum paciente que veio até você Sim, colocar a várias história. vezes. Bom, tem Hum. pacientes que quando entram falam assim: doutora, eu não vim aqui passar em consulta. Eu vou contar a verdade para a senhora. Eu vim aqui te abraçar porque eu senti assim tipo um chamado que a gente precisava se abraçar, ou que a senhora está precisando de mim, ou eu estou precisando da senhora. É uma troca, tá certo? Vai ser uma troca. Então me dá um abraço e elas saem bem. E eu também fico bem. Então, eu acho assim, sempre tudo é troca. Energia é troca. Se a gente enxerga, se você enxerga a minha energia e enxerga a tua, por que a Verdade. gente não troca? Não é verdade? Mas teve um Exatamente. caso bem interessante. Bem, esse daí eu gravei bastante, porque assim, Hã, uma gatinha também, hã. né? Entrou no carro da minha paciente. E essa minha paciente, ela já estava muito triste, porque aos 50 e poucos anos, jovem ainda, começou a ter uma lesão super rara na vista e ela ia ficar cega. Não tinha nada que pudesse ser feito, era uma síndrome que ela tinha. Ela estava evoluindo para a cegueira, ela ia perder as duas vistas. E ela adora ler, adora assistir filme, adora ir em peça, ela é uma pessoa muito ativa. Entrou uma gatinha dentro do carro dela, uma gatinha preta. Hum. Entrou dentro do carro dela e não quis sair. E ela falou: meu Deus, mas eu não posso ter um gato agora, eu estou ficando cega. E o marido dela era viúva e não tinha filhos.
E ela levou essa gata para casa. Depois de uns 6 meses, ela voltou para o meu consultório e falou: doutora, bem que a senhora falou que eu tinha que ter um gatinho. Mas eu não tava, achava que não era o momento e tal. Pois eu não fui atrás. Ela entrou no meu carro. E eu tinha falado mesmo. Falei, poxa, você tá tão triste, por que você não pega um gatinho para te fazer companhia à noite, tá? Porque ela tinha perdido o marido. Então, aí ela falou assim: você acredita que eu cuidei dela? Ela virou minha melhor amiga. E meu problema, o médico, comecei a enxergar de novo, comecei a ler. O médico falou que não sabe explicar pela medicina como que voltou minha visão, mas a minha gatinha ficou cega. Eu me sinto muito culpada. Eu falo, você acha que ela te escolheu por quê? Não se sinta culpada. É porque você vai cuidar dela, mas quem ia cuidar de você? Não é verdade? É verdade, com certeza, Então Deus com sabe o que faz e a certeza. gatinha também. Ela tinha a missão dela. Ela ficou cega, mas a paciente sarou completamente. Foi São uma, coisas que a gente não explica, né? ó, uma paciente minha, numa fila de banco, tá? É, ela estava fazendo todos os exames comigo, e de rotina, não estava sentindo absolutamente nada. Um velhinho lá de trás, ele saiu da fila dele, foi lá e bateu nas costas dela. Hum, E falou para ela assim, ela chamava Márcia, chama, que ela vive. Márcia, falou, como é seu nome? Ela falou, Márcia. Falou, posso te falar uma coisa? Desculpa te incomodar, mas eu sou médium. E eu vi que você tem alguma coisa muito grave na sua tireoide. Você está fazendo exames? Ela falou, tô com um monte de exames para fazer aí e tal. Falou assim, então, volta na sua médica e mostra para ela os exames. Então, aí ela fez o exame super rápido, ela estava postergando, fez e foi lá. Quando chegou lá, o laudo do ultrassom, do ultrassonografista, era assim: nódulozinho minúsculo de menos 0,4 centímetros, 4,03, coisa minúscula, tipo aquela coisa minúscula uhum, que a gente, como não daria importância para minha mama, sim. no nódulo da tireoide dela. Minúsculo, quase nem, quase imperceptível. Mas como o cara bateu nas costas dela e falou para ela isso, ela falou, doutora, me faz alguma coisa, pelo amor de Deus, eu tô morrendo de medo desse nódulo. Eu falei, mas isso aqui não é nada. Ela falou, mas eu acabei de contar a história para a senhora. Eu falei, bom, é verdade, então vamos tomar cuidado com isso. Bom, eu mandei ela, conclusão, mandei ela para não é conduta, mas eu mandei para um cirurgião de cabeça e pescoço para avaliar aquele nódulo, Uhum. porque não era conduta, a conduta era assim, daqui 6 meses faz outro exame, tal, 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 tal. Ela passou no médico, ele me ligou. Falou, Ana, não é possível, você está me mandando um nó de 0,3, 0, eu não sei, 0,2, era minúsculo. Como é que eu vou biopsiar isso? Eu falei, eu não sei, mas olha, tinha um cara, no final eu contei toda a história para ele. Ele também tinha esse lado espiritual. Ah, então. Porque assim, tem profissionais que acreditam e tem profissionais A que não. maioria A não. maioria não. Que é aquela coisa muito técnica mesmo, que às vezes vai dar uma notícia ruim para a família e chega já fala, olha, é um dia de vida, não é assim que Exatamente, funciona, é né? assim. Então, mas assim, esse médico, no caso, ele tinha Então, olha que espiritualidade também. interessante. Ela estava numa fila de banco, um médium recebeu um aviso de alguém, pode ser um ancestral dela, ou pode ser um anjo da guarda dela. Ela caiu na minha mão, que tem esse lado mais Sim. espiritualizado, perceptível. Quando ela insistiu pela segunda vez, eu vi a aura dela meio que modificar. Eu falei, eu vou pedir para ela passar no cabeça e pescoço. Esse cara, eu nem sabia que ele era, nem lembrava, talvez, que ele fosse mais espiritualizado. Quando eu contei a história para ele, contei por contar, porque eu estava impressionada. Eu falei, tem alguma coisa nessa tireoide. Dentro de mim, eu estava falando para mim mesmo. Aí ele falou, você quer que eu tire esse nódulo? Eu falei, eu quero. Ele falou, eu vou tirar. Veio um câncer extremamente agressivo. Se tivesse esperado 6 meses para fazer o exame, Não dá não, tempo. até daria, porque o Hum, câncer de tireoide é um câncer mais não é tão agressivo e tal. Mas o dela era. E assim, sabe lá Deus o que poderia ter dado metástase, poderia ter evoluído para uma coisa pior, ou ia ser muito mais grave, poderia ter ido para óbito mesmo, né? uhum. Então, assim, você vê que coisa? É. Não é, dá para explicar? Não, é Não é, né? intrigante no mínimo. Intrigante, é intrigante. Isso me Mas intriga. assim, esse médico, no caso, ainda tinha esse lado. Então ele acreditou,
Não, mas E aí foi. que tá. Não era a hora dela passar por esse momento na vida, e sim Sim, sim. fazer o outro caminho, o caminho mais fácil. Mas às vezes a gente tem que fazer o caminho mais difícil. Por isso que você encontra ou não pessoas na sua vida, Deus põe na hora certa, Os ou anjos, né? Que a gente fala. os anjos, os seus ancestrais. Tem várias coisas que. Na tua história, na sua carreira, assim, teve algum médico que discordou, ou que você presenciou isso, ou que você soube, algum médico que não acreditava nisso e Muitos. aconteceu que ele falou assim, errei. Acreditar? Ou Aconteceu. assim, acreditei, acredito agora. É. Muitas coisas. O que eu posso falar é o que aconteceu comigo, né? Sim, Então, por isso que exato. muitas coisas eu estou Interessante é com envolvida. você. Não, é porque eu não posso falar o que o outro viveu. Sim, Eu posso falar o que eu vivi. sim. Então, eu estava no centro cirúrgico, era um caso muito grave, era um atropelado de trem, né? Hum, Então, ele estava em vias de óbito, de ir a óbito. E quando meu pai morreu, ele morreu muito jovem, e eu fiquei muito em cima dele. Eu queria, porque queria conversar com ele, eu queria que ele me provasse que existia alguma coisa do outro lado, mesmo que ele não acreditasse. Eu hum. tinha feito um trato com ele, então eu queria que meu pai me desse um sinal, né? Mas ele não estava pronto para dar o sinal. Eu cheguei aí no Chico Xavier, mas o Chico Xavier falou para mim: você tem que se acalmar. Tudo tem o seu tempo. E o tempo daqui é diferente do tempo de lá. É. E na hora certa, meu pai me deu o sinal. Mas, naquela época, eu estava fazendo residência, eu era médica residência, era R2. E estava a equipe, tinha uns 10 cirurgiões, um operando o rim, outro coração, outro pulmão, porque um trem passou em cima dele. Né? E nessa época, um pouco antes, eu tinha passado numa amiga da minha sogra, que ela já é falecida também agora, que Deus a tenha, que eu gostava muito dela, ela, ela me levou numa amiga dela que era médium. E eu nem tinha entrado ainda, ela falou assim, não precisa entrar. Teu pai não está preparado para falar com você ainda, desse jeito. E falou assim, só que você tem do seu lado, você é médica, né? Ela não sabia nada de mim. Você é médica, né? Mas você vai ser uma excelente cirurgiã. Mas porque tem um guia espiritual do seu lado, que é o seu tataravô. Ele era um médico cirurgião dentro de um navio, desses navios que faziam expedições, Tá. e ele salvou muita gente. E ele está sempre te iluminando, está sempre cuidando com você. Ele vai estar sempre junto com você na cirurgia. Nesse dia, eu senti uma força que via de dentro de mim. Eu falava, não vou deixar ele morrer, não vou deixar esse paciente morrer. Não vou. Eu ficava repetindo, eu fazia um mantra. Eu rezava, sempre eu rezei antes de entrar numa cirurgia, para fazer um parto, para fazer uma cirurgia, para qualquer coisa. E aí, tinha um cara que não acreditava em nada, ele era ateu. De repente ele entrou, tinha o foco, né? A gente, quando é um local que você tem que ver, às vezes até com coisa, e um caso caótico como era aquele, tem focos, vários focos, né? Mas de repente ele falou assim: gente, o que está dentro da barriga do paciente? Meu O Deus. foco está errado. Aí tu não ficou assim: o foco está errado? No que ele está falando que o foco está errado? Aí ele foi chegando perto, ele veio por trás de mim e falou: ah, o que é isso na sua mão? Eu falei, o que que tem a minha mão? Eu vi que ela estava brilhando. Hum. Eu falei, eu acho que é energia de tanto que eu quero que esse paciente sobreviva. Ele falou, não, é uma luz absurdamente forte. Aí eu falei, bom, eu tenho um guia espiritual, Cirjão. Eu falei, agora eu passei a acreditar, gente. Aí eu passei a acreditar. Você tá vendo? É, porque ele comprovou Passei a ali. acreditar que realmente, acho que espírito existe, porque é uma luz tão forte, vocês não estão vendo, todo mundo. Mas ele viu. Ele viu, eu vi também, mas não tão forte como ele viu, porque para ele, acho que foi a primeira vez que ele viu. Acho que Deus quis mostrar para ele que Que realmente existia, que né? existe. Não É isso que eu depende quis só dele. dizer, Esse exatamente. cara se achava semideus. É, então, tá vendo? Ele É, era um excelente cirurgião, então ele achava que salvava todo mundo, mas não era ele, era Deus. é, Ou então o guia espiritual que estava com ele, ou a pessoa tem um anjo que está te ajudando. Eu não exatamente, sei isso mesmo. explicar, eu não estudo profundamente, mas eu sei que eu vejo, que eu sinto, que eu já vivenciei várias situações.
Teve um dia que teve Hum. muitas mortes dentro É. do hospital. Hum. Muitas, 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 muitas. Acho que trouxe uma energia muito forte. Era um pronto-socorro que eu já estava mais de 48 horas. Eu também, então, estava debilitada. Acho que emocionalmente eu estava debilitada. Quando chegava, às vezes, o camburão lá no hospital, já chegava Nossa. com não sei quantos mortos dentro, né? Quando tinha tiroteio entre o pessoal do Heliópolis com a polícia, essas coisas. E aí, pediram para buscar uma bolsa de sangue. Uma não, várias, né? Que estava um caos total lá no repousão. Que de repousão não tinha nada. E eu peguei um elevador, o elevador que é o elevador de transportar os que foram a óbito. Geralmente a gente não pega ele, mas numa emergência eu pego, eu não tinha medo de nada. Realmente eu sempre vi, então não tenho medo. Mas nesse dia eu fiquei. Porque eu desci e de repente o elevador parou. Num andar que eu nunca tinha ido. Eu já estava naquele hospital já há quase 3 anos, trabalhando direto e conhecendo cada cantinho daquele hospital. E parou nesse andar. E estava tudo escuro. Eu só via algumas coisas assim, umas silhuetas. Não tinha. Eu tentei achar alguma coisa para acender, porque eu sabia perto dos elevadores tinha coisa de interruptor de luz, mas não acendia nada. Falei, gente, tá desativado. Aí eu lembrei que tinha chegado um monte de material, ultrassom, tal, mas naquela época não tinha médico que sabia fazer aparelhos para fazer tomografia, mas estava tudo dentro de caixa, tudo instalado. E devia estar lá. Eu pensei, falei, deve estar aqui. De repente eu vejo uma pessoa passar. Provavelmente uma enfermeira, vestida de branco. Depois, mais 2 homens atrás, também vestidos de roupas claras, roupas assim. claras, cinzas, que davam para enxergar perfeitamente eles, mais nada, só eles. E com isso, eu me senti segura de ir atrás, e fui. Era um corredor gigante, cheio de caixas e um monte de coisa no meio, um monte de coisa, e eu procurando, oi, eu queria saber como é que eu saio daqui, eu nunca vim nesse setor. Oi, que andar que eu tô? Oi, não sei o quê. De repente eu chego no final do paredão, não tinha ninguém. Menina. Aí eu fiquei com medo de ser gente não, viva, e de me fazer alguma coisa contra mim, porque eu não pensei. Aí, naquele momento eu não fiquei com medo do espírito, eu fiquei com medo do ser humano, ele é pior, né? Com certeza. Então, gente, eu falei assim, gente, responde. Ninguém respondia. Aí eu peguei devagarzinho, fui andando, aí eu dei o maior pau de corrida. Acho que eu ganhava na São Silvestre aquele dia. E consegui achar uma porta de saída, porque eu não via saída. Eu não conseguia enxergar a saída. Eu parei no elevador, então eu parei no meio desse pavilhão inteiro, era um andar inteiro. E você não viu mais ninguém, é isso? Só esses 3. Não, eu não achei eles lá. Não achou. E não tinha como eles passarem por mim, né? E tem uma bem interessante que eu acho que é legal contar rapidamente, uma senhora, né? Que foi a óbito, deram óbito, mandaram ela pro necrotério. Ela ficou com todos os cadáveres lá, tudo juntinho. De repente me chamaram, correndo, no desespero, de manhã cedo. Tipo assim, ela ficou umas 12 horas no necrotério. Meu Deus. Quando eu cheguei lá, ela estava sentada e falando, onde que eu tô? Onde que eu tô? Eu tinha vontade de rir e chorar ao mesmo tempo. Mas você presenciou isso? Eu só falo que eu presenciei. Meu Deus do céu. Porque acontecia. E o que você fez? Nada, ela estava viva. Não, eu esquentei ela, peguei o cobertor, tudo que tinha, eu fui atrás do cobertor, só de água quente. Gente, essa... Ela ficou no micro. Meu Deus do céu, eu já ia sair correndo, com certeza. Não, mas ela estava viva. Eu sei, mesmo assim. Eu não sei se ela viveu ou morreu e ressuscitou, eu não sei porque ela foi confirmada, morte cerebral, porque eles faziam isso. Fazia o eletrocardiograma, fazia o eletroencefalograma para ter certeza que o paciente estava morto. Eles não iam pôr no necrotério um paciente vivo, acredito eu, né? A não ser quando tem catalepsia, né? Que é uma doença que a pessoa quase que fica no estado de hibernação mesmo. Às vezes é até difícil de fazer o diagnóstico. Mas ela estava viva. E ela sentou e quando eu cheguei lá, ela estava tremendo para valer, de frio e de medo. E eu assim, gente, cobertor e bolsa de água quente e tal. Olha, se não fosse uma história integrante, eu ia falar que é história de terror mesmo. Porque
Não, essa foi de alegria, de Ela estava felicidade. viva, né? Ela estava viva, não, deve ter vivido muitos anos, porque aquela lá era difícil de morrer. A É. vida é muito boa. Uhum. Eu gosto de viver, mas eu acho que a morte é melhor ainda do outro lado. Eu tenho essa percepção, porque numa das vezes que eu quase morri, cheguei aí para o outro lado. Talvez por isso que eu tenho essa sensibilidade. Eu passei pelo canal, por aquele túnel, né? Uhum. Que é a Elizabeth Kubler-Ross, que é uma médica que só estuda isso, né? O período que a pessoa está morrendo e Sim, está chegando sim, na isso morte. tem mesmo. Eu passei por um túnel desse quando eu tinha 9 anos de idade, entendeu? Então, eu acho que isso, do outro lado, com certeza é melhor. Assim, em tudo isso que você passou, o que te ensinou? O que faz, assim, um momento que te faz refletir sobre a vida, sabe? Legal essa pergunta. Uma coisa bem importante, que Uhum. me ensinou muita coisa. Uhum. Mas a principal, não dá valor para aquelas coisas que não têm valor. Aquilo que não é importante. Tem uma pessoa que me falou uma frase e nunca mais eu vou esquecer. Por que sofrer o que você está sofrendo hoje se daqui um ano isso daqui não vai ser mais importante? Ou daqui um mês? Ou daqui 4 anos? Você faz assim. Quando você tiver com algum problema muito grave, que você achar que é muito grave na sua vida, Uhum. você pensa, daqui 5 anos isso vai ser grave para mim? Daqui um ano. Marca um tempo. Até quanto tempo você acha que você vai sofrer por aquilo? Se for menos que 5 anos, para de sofrer já. É verdade. É bem isso mesmo, amiga. Lembra que eu te É verdade. É bem isso mesmo. Então é isso, porque assim, e outra coisa, eu não dou valor para dinheiro. Não dou valor para nada que é material, porque eu sei se tem uma coisa que prende esses espíritos aqui, é a materialidade. Então eu não quero ficar presa aqui. A hora que eu virar estrelinha, porque para minha neta eu sempre ensinei para ela que era virar estrelinha. A hora que a gente vira estrelinha, a gente tem que estar livre de tudo que a gente carrega aqui nesse. Se você tiver muita coisa para carregar, é complicado para você sair E daqui. assim, como médica, essa fez uma grande diferença na sua vida, né? Tudo Muita. isso, né? Muita, muita diferença. Eu falo assim, que Deus me permita me carregar só aquilo que realmente eu possa carregar, que eu precise carregar de verdade. As coisas felizes, os amores que eu tive, a minha neta, a minha filha, os meus bichinhos, as pessoas que Uhum. eu amei, meu marido, minha mãe, meu pai. Eu Uhum. quero encontrar eles lá. Tem gente que nós temos já hoje, com a tecnologia para ter a imortalidade. Eu não quero ser imortal de jeito nenhum, já falei. Eu quero encontrar meus ancestrais, Com mais certeza. leve, E viver outras vidas, né? sem e viver outras E viver vidas. É a outras coisa que eu vidas. não contei, mas eu Exatamente. conto na próxima, Não, na não reencarnação. acabou por aqui. Não acabou por aqui. Esse é apenas um dos primeiros É, bate-papos aí da Histórias Intrigantes da exato. doutora Ana Glória, né? E vamos ter Essas são outros as que eu papos, vivi, as que com eu vi, as que eu certeza. posso falar. Essas são reais, eu vi. E Exatamente. algumas foram até documentadas. E você quer deixar um recadinho aí, Deixe pessoal? sua parte espiritual bem leve, Uhum. bem leve. Não carregue nada para o outro lado. Para o outro lado, eu acho que a gente só deve carregar uma coisa, aquilo que a gente viveu de amor, sabe? Aquela coisa que a gente vai sentir saudades mesmo. O resto, né? Não dá É, para carregar para o outro lado. Então, carregue sentimentos bons. Se você deixar corrija tudo que você tem que corrigir nessa vida: rancor, raiva, ódio, ciúmes, inveja. Do quê? Né? Que somos nós? Nós somos temporariamente, muito infinitamente, em termos de tempo, de universo, uma fagulha só, né? A nossa vida é um exatamente. nano, mini segundo. Só que o sentimento que a gente traz com a luz, isso é eterno. Cada Com vez que a gente certeza. subir um degrau que a Degrau. gente vier aqui, não aqui na Terra, em qualquer lugar que seja, não só na Terra, que a gente suba sempre degraus para chegar lá perto de Deus, né? E não descer. Então acabou. Ai, que Infelizmente, ótimo. mas a gente vai ter outros bate-papos, tá? Mas sempre é E bom eu conversar com você, sempre é Claudinha. bom e eu aprendo todos os dias com você, pode ter E eu certeza. com você, Claudinha, Tá pode bom? ter certeza. Obrigada.